Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Gesta e eu estou de volta com um vídeo de um assunto que me pedem o tempo todo. E eu tenho falado desse assunto em outros vídeos, só que são vídeos muito grandes e as pessoas estão muito preguiçosas, né? Mas eu quero falar aqui hoje sobre livros de história da igreja. Muita gente o tempo todo vem me perguntar: Professor, qual livro de história da igreja eu devo comprar? Qual livro de história da igreja eu devo ler? primeira coisa é que você vá aqui no canal e procure o vídeo História da Igreja versus História Eclesiástica. A partir desse vídeo você vai entender a diferença de propósito, de modelo, a diferença entre uma forma mais acadêmica de escrever e uma forma mais eclesiástica de escrever. Então, o primeiro passo é você assistir esse vídeo. Tem em 3 partes, de um muito antigo que eu gravei lá em 2015, e tem também a live que é atual e que está expandida. Então, antes de assistir, antes de continuar, assista História da Igreja versus História Eclesiástica. Então, gente, eu quero começar aqui do básico. Se você nunca leu nada, se você já leu muito pouco, se você não conhece nada de história da igreja e quer o primeiro contato, o livro que eu vou te recomendar vai ser esse aqui, ó. História Ilustrada do Cristianismo, do Justo Gonzalez, editora Vida Nova. São 2 volumes, o volume 1 e o volume 2, que são as novas edições. E tem a edição antiga em 10 volumes, em 10 pequenos livrinhos, mas a nova é esse em 2 edições. Por que que eu recomendo para você começar esse livro? Porque ele tem a melhor visão geral. Ele tem a melhor visão global e interpretação de história do cristianismo em português. É um livro de um teólogo que também fez o doutorado sempre em uma área mais histórica. Então, o Justo Gonzalez, seja esse, seja qualquer outro livro dele, está sempre atualizado com uma excelente bibliografia europeia. Você está começando do zero, é esse, não é outro. Professor, esse aqui que a editora tal lançou, esse aqui novo, eu conheço eles e eu vou indicar esse aqui. Você vai ter uma visão equilibrada, uma visão neutra, uma visão mais sóbria da história do cristianismo. Então, se é teu contato do zero, eu recomendo o Gonzalez, beleza? Lucas, eu já li o básico de história da igreja, ou eu já li esses 2 do Gonzalez. Qual você recomenda para avançar? Existe um livro que ele é antigo, mas para mim, como manual, ele é o mais completo, vamos colocar assim, tá? O que que é um manual? Manual é um livro organizado sistematicamente para te falar de tudo. Então, o manual é um panorama. O Justo Gonzalez é um manual, mas não é tão completo. O Justo Gonzalez é um manual, mas falta muita coisa, mas para quem está começando é suficiente. Se você quer pesquisar mais, se você quer se aprofundar um pouco mais dentro do panorama, tá, gente? Dentro do panorama, eu vou recomendar isso aqui. História da Igreja Cristã do Walker. História da Igreja Cristã do Walker. Esse livro da editora Haste é um caminhão de informações, uma metralhadora de informações. É um dos livros que eu não encontrei erro ainda, tá? Lucas, que história é essa de erro? Às vezes são coisas que estão desatualizadas, uma falta de conhecimento de determinada área que cria equívocos. Então, o que eu recomendo assim, muito é o Walker, tá, gente? Ele também é neutro, ele não é aquela história romanocêntrica, tá? Então, se você está pesquisando também em ambiente acadêmico, quiser informações boas, uma bibliografia excelente com que ele trabalha, também de forma neutra, também de forma de buscar historiadores e não apenas buscar informação em história eclesiástica tradicional, o Walker, tá bom, gente? Então, esses são os 2 para começar. Existe um lançamento que é do Deiros, que eu vou mostrar aqui. Esse lançamento, a História Global do Cristianismo, tá? Do Pablo Deiros, lançamento da editora Vida. Sistematicamente ele é muito bom, tem mapa, tem citação de vários autores, está muito bem atualizado com um debate do cristianismo mudando para o sul global, tá? E, gente, tem muita tabela. Esse livro aqui, sistematicamente, ele é muito bom, mas ele tem alguns erros conceituais que eu já vi, principalmente em relação à história antiga e cristianismos orientais. Isso é normal,
boa parte dos autores erram nisso. Então, por isso que eu não recomendo você começar por ele, né? Recomendo você começar pelo Gonzalez e depois passar para o Walker. E se você tiver o dinheiro sobrando e quiser continuar, se você quiser dar aula de história da igreja, isso aqui é muito bom. Ele é muito bem organizadinho, ele é sistematicamente muito bem feito, tá? Então, esses são os 3 manuais de história da igreja que eu recomendo. Lembrando que os 3 são de teólogos, mas que têm estudos na área histórica, seja de história do dogma, da teologia, história da doutrina, tá? Ou história do cristianismo mesmo, tá? Então, são esses 3 que eu recomendo. Terminou de ler, comprou, gostou, tá? A gente tem outros lançamentos que são muito importantes, tá? Em primeiro lugar, eu quero mostrar esse aqui. Eu vou pegar já o volume 3, são 3 volumes. O História Ecumênica da Igreja. O História Ecumênica da Igreja já diz, né? Ele é uma colaboração de historiadores católicos e protestantes, tanto é que a editora Paulo Sinodal e a Loyola se juntaram para lançar. São 3 volumes, tá? Primeiro, segundo, terceiro. Esse livro é muito bom, é o mais acadêmico de todos esses que eu citei, mas ele é uma coleção europeocêntrica. É uma história ecumênica da igreja na Europa. Então, se você procurar América Latina, Ásia, África, esquece, porque isso aqui é só Europa, mas para quem está na academia querendo saber a história do cristianismo na Europa, é excelente, tá? Da Europa católica e da Europa protestante. Então, luteranismo, anglicanismo, os vários protestantismos, a nova filosofia, os últimos concílios Vaticano I e II, essa coleção de 3 livros, sobretudo o terceiro e o segundo, são excelentes, tá? Mas é europeocêntrico, diferente dos outros que vão falar de América Latina, Ásia, América Central, América do Norte, África, tá? Então, a história ecumênica da igreja é excelente, mas é para a Europa, se você quiser saber a história da igreja na Europa. Outro livro desse, que também é outra coleção que é muito concentrada, é do Daniel Ho. O pessoal fala aqui, Daniel Hobbes. Daniel Hobbes. Não está aqui, eu tenho ela, mas ela não está aqui na biblioteca. Só que é uma história da igreja excelente, maravilhosa, mas é uma história da igreja católica. Tá? É uma história da igreja de um católico escrevendo sobre a igreja católica. Ele não dá conta do protestantismo direito, não dá conta da ecumenicidade direito, não dá conta das histórias das igrejas orientais de jeito nenhum. E, principalmente, gente, Daniel Ho, ele escreveu até 1940. Então, se eu não me engano, a produção dele vai até a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, está muito desatualizado. E só estão relançando Daniel Ho aqui no Brasil por conta dessa onda, essa luta de catolicismo contra a modernidade aí, que está chegando 100 anos depois aqui no Brasil. É excelente se você for um pesquisador da história da Igreja Católica. Se você está começando, se você está querendo ler pela primeira vez, esquece o Daniel Ho, tá? Agora, eu quero falar de outra coisa. Cristianismos orientais. Gente, nenhum desses livros que eu citei aqui agora, nenhum, dá conta dos cristianismos orientais, tá? Porque realmente a historiografia inteira ocidental, seja ela acadêmica, a católica ou a protestante, ela não dá conta de cristianismos orientais. Essa outra metade da história do cristianismo inteira da Ásia e da África, só existe uma coleção em português que você vai encontrar um equilíbrio, um manual equilibrado que dê conta, e esse manual, esses 2 volumes, falam até mais de cristianismos orientais do que das experiências ocidentais. Então esse livro eu recomendo muitíssimo, além de ser um livro excelente, mais de 30 historiadores do mundo inteiro, da Ásia, da África, das Américas, trabalhando neles, os especialistas nas áreas, de ser uma linguagem também bem neutra, bem acadêmica, tão acadêmica que nem usa antes e depois de Cristo, já usa aquela nova terminologia. E de cristianismos orientais ele é excelente, 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 todo mundo me pergunta. Que obra é essa, Lucas?
a história do movimento cristão mundial. São 2 volumes, volume 1 e volume 2 da editora Paulus. Os 2 organizadores são o Irving e o Sundquist. Esse livro e o 2, né, esse azulzinho aqui, para cristianismos orientais é o melhor que tem em português. Use-o, abuse-o. História antiga é maravilhoso, então para mim esse é o melhor livro de manual de história antiga em português do cristianismo, tá? Em português, ok? Tá? Falando então desses livros, eu quero passar para uma terceira categoria. Existem lançamentos de grandes professores de história da igreja que pegam as suas aulas da vida inteira e transformam em livro, tá? São grandes teólogos ou grandes professores de história da igreja e eles transformam isso em livro. Então esses livros eles são menos sistemáticos, eles são menos um manual e mais uma opinião, uma formulação sobre toda a história do cristianismo. Então ele é bom que ele tem insights interessantíssimos daquele especialista, ele traz informações específicas, mas não é para quem está começando, tá? É para quem já começou e quer insights específicos. O melhor de todos em português, você já deve estar olhando aqui, é o Paul Johnson. Então, o Paul Johnson no História do Cristianismo é o melhor livro desse tipo que eu falo de insight, tá? Ele é grossão, caro pra caramba também. Então, isso aqui é só se você já conhece a história da igreja e quer pegar os insights do Paul Johnson, especialista em diversas coisas, um dos maiores historiadores do cristianismo, mas é um livro de insight, não é tão sistemático assim. Esse é um exemplo. O outro que você vai encontrar também bem interessante e legal de insight é brasileiro, tá? É o nosso professor luterano Martin Dreyer, tá? História do Povo de Jesus, uma leitura latino-americana. O nome já diz. É uma história para contar uma leitura latino-americana. Na verdade, são as aulas dele reunidas aqui. É um livro também de insights. Então, se você está começando, não recomendo. Se você já começou e quer pegar uma leitura latino-americana, uma leitura brasileira da história da igreja e luterana, sobretudo, né? O Martin Dreyer. Tem outros, tem vários outros. Aqui eu tenho, por exemplo, do professor Jeremias Klein, né? Carlos Jeremias Klein, que também é o curso de História da Igreja dele, que é o único que tem as histórias das igrejas orientais no Brasil. Vou até mostrar aqui. O Jeremias Klein é um livro bem fraquinho, porque é o resumo das aulas dele. Mas é o único que tem a história das igrejas orientais aqui no Brasil, pelo menos até a época que ele escreveu. Então, eu tenho e eu uso também. Tá bom, gente? Então, eu dei um panorama e vocês devem estar perguntando, aqueles outros lá. A gente tem o do Ferguson, da Central Gospel, né? Do Ferguson, do Woodbright, do James III. Essa coleção da Central Gospel, antes que minha biblioteca desmorone, deixa eu pegar aqui. Essa coleção da história da igreja da Central Gospel, ela é legalzinha, tá? Mas eu achei a edição em português meio ruim, assim, falta a citação das fontes, enfim. Assim, eu uso para história contemporânea, tá? Agora para antiga medieval não uso não. Não gosto. Assim como o clássico, que é ultra recomendado por aí, que parece que é o único livro que os pastores liam antigamente, que é o Early Crimes, o Cristianismo através dos séculos. Esse aqui, gente, eu gosto dele para contemporânea, mas assim, para antiga é erro o tempo todo, para a Idade Média é erro, e para a Idade Moderna parece que o universo inteiro era calvinista. O protestantismo era 100% calvinista, é o calvinismo em todo lugar. Então eu não recomendo o Carnes, tá? Eu uso para contemporânea porque eu trabalho com alguns insights interessantes que ele tem de Estados Unidos e de Europa contemporânea, porque é a percepção dele, mas eu não recomendo, apesar de ser um livro que todo mundo usa por aí e tem ele como bom livro. Não é um livro tão bom assim.
Então, gente, aqui foi algumas citações dos que eu tenho, dos que eu uso. Eu poderia falar vídeos de 20 minutos de cada um desses, mas eu não vou fazer isso, eu posso fazer isso depois, não vou fazer isso aqui. Se você quiser que eu comente algum livro específico, coloca aqui embaixo. E o próximo outro vídeo que eu irei fazer são sobre os livros de história da teologia ou de história do pensamento cristão, que vocês estão vendo aqui nessa linha aqui, né? A gente falou dos livros de história da igreja. Agora depois a gente vai falar dos livros de história do pensamento cristão. Curte esse vídeo, compartilha, me ajude aqui, gente, a que esse conhecimento chegue para o maior número de pessoas. Aqui é o professor Lucas Gesta, Filigranas de História da Igreja.